Glória a Deus. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 14. Verso 22. Enquanto os irmãos localizam um texto, eu quero render glórias ao nome do Senhor pela oportunidade que Ele me deu de estar aqui nessa noite, pois o nosso Deus é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Quero agradecer a Deus pela vida do apóstolo Pulca, que Deus em tudo abençoe esta casa, esta igreja. É muito bom poder estar aqui novamente. Acho que já é a minha terceira vez, né, Andréia? Então eu já tenho uma carteirinha. Já é a minha terceira vez, então prepara a minha carteirinha. Glória a Deus, é muito bom poder estar aqui. Estou acompanhada da minha amiga Bianca, cantora, intercessora, profeta. Hoje ela está na função de intercessora. Grande mulher de Deus, é bom poder estar com você, amiga. Todos acharam Mateus capítulo 14, verso 22, que está escrito assim: imediatamente após Jesus insistir com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho a um monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele só. Todavia o barco já estava longe no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus lhe disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ter ao teu encontro por sobre as águas. Então Jesus lhe respondeu: vem. E Pedro, deixando o barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e começou a afundar. E gritou: Senhor, salva-me! Jesus estendeu a mão e imediatamente segurou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Então os que estavam no barco adoraram, exclamando: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Você pode glorificar ao Senhor por esta palavra? Quero que com muito carinho você olhe para o irmão ou para a irmã que está do teu lado neste momento, neste culto, e libera. Eu não quero que você repita, irmão, eu quero que você libere para ele. Eu quero que você profetize sobre a vida dele. Olha para ele e diga assim: Deus está no controle. Com mais fé, irmão, com mais ânimo, para ele acreditar nisso. Deus está no controle. Você pode glorificar ao Senhor por isso, pois Ele está no controle da tua história. Glória ao Senhor. O capítulo 14 se inicia num cenário de profunda tristeza. Mateus nos apresenta a morte de João o Batista. João Batista foi o precursor do ministério de Jesus. Sua missão era preparar o caminho para o Messias, conclamando o povo ao arrependimento e anunciando a chegada do reino de Deus. Foi ele quem apontou para o Cristo e declarou: este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por permanecer fiel e a verdade a qual ele acreditava, João Batista vai ser morto. Herodes Antipas manda prendê-lo, porque João Batista vai denunciar o pecado deste, denunciando que Herodes estava desposando outra mulher. Então agora Herodes o prende, manda matá-lo. A morte de João Batista foi uma morte cruel. Este foi decapitado. Ao receber essa notícia, Jesus vai se retirar do ambiente a qual ele está. Jesus
vai resolver ir para um lugar mais tranquilo, mais calmo, com menos pessoas. O texto vai dizer que agora ele quer um momento de recolhimento. O texto não dá detalhes, mas acredito que a informação que ele recebeu, a notícia que ele recebeu, não foi uma notícia fácil, pois além de João Batista ser precursor do ministério dele, João Batista era primo dele, era parente. Então Jesus vai ouvir essa notícia e na mesma hora vai decidir ir para um lugar mais tranquilo. O texto vai nos informar que quando Jesus resolve ir, vai haver agora alguém que vai ficar sabendo desta notícia e vai acompanhar, vai atrás de Jesus. Jesus está indo na intenção de tirar uma pequena férias, mas quando ele chega no ambiente a qual ele pensou que poderia ficar recolhido, tem uma multidão aguardando. Tem pessoas querendo ouvir a palavra, tem pessoas querendo receber a cura, tem pessoas querendo vê-lo, ouvi-lo e receber o que ele tem a entregar. E quando eu observei, eu estava lendo isso, o Espírito Santo me disse assim: os golpes da vida não podem paralisar o seu chamado. Porque entenda, Jesus acabou de receber uma notícia ruim, mas quando ele vai descansar, tem uma multidão aguardando. Mas o texto vai dizer que quando ele chega, que ele vê, ele vai ter compaixão dessa multidão. Então ele vai começar a pregar, ele vai começar a curar, ele vai começar a realizar milagres. Então entenda, os golpes da vida não podem paralisar o seu chamado. Tem dias que nós vamos receber notícias ruins, tem dias que vamos enfrentar perdas, tem dia que as lutas vai bater na nossa porta, o cansaço vai bater na nossa porta, mas ainda assim Deus continua nos chamando para servir. Eu sei que eu estou na crise introdutória, mas o Senhor me trouxe aqui para dizer algo para alguém. Os golpes da vida não podem paralisar o teu chamado. Você só não serve quando tudo está bem, você só não serve nos dias favoráveis. Eu estou te convidando a servir também nos dias desfavoráveis. O Senhor está convidando essa igreja a servir mesmo quando tudo não estiver bem. Porque os golpes da vida não vai paralisar a tua chamada, os problemas da vida não vai paralisar a tua chamada, pelo contrário, é quando você mais precisar que você vai estar disposto a servir. É quanto mais você precisar, é que você vai estar disposto a servir, irmão. Perceba, quando mais a gente precisa de uma palavra, é quando Deus resolve nos chamar para falar. Quanto mais nós queremos um abraço, é aquele dia que Deus fala, vai lá e abraça. Tem dia que a gente quer ficar no último banco e Deus fala, vem dirigir o culto. E tem muita gente que mesmo nesses dias ruins se disponibiliza a servir, e Deus está dizendo, você entendeu? Você entendeu que é o peso do chamado? É servir quando aquele não quer, é servir quando não há condição, é servir quando a força está acabando, mas o céu está convidando, sirva, sirva, sirva. Haverá recompensa para aquele que serve ao Senhor. Lembra de Zacarias, Lucas capítulo 1. Vai dizer que Zacarias estava esperando uma resposta da parte de Deus, pois a sua esposa era estéril e ele, avançado em idade. A esposa de Zacarias não pudera dar filhos, mas o texto vai dizer que ele está dentro do templo servindo. Um belo dia, enquanto ele está servindo, ele estava queimando incenso. Queimar incenso era levar as orações da nação a Deus. Este homem está queimando incenso pela nação, enquanto o povo está lá fora do templo esperando. Ele está se colocando no lugar de intercessor, dizendo, Senhor, dá vitória para aquele irmão, Senhor, dá vitória para a nação, Senhor, ajuda. Aí, quando ele está queimando incenso, quando ele está servindo, o texto vai dizer que o anjo desce, e nessa hora o anjo vai dizer a Zacarias, não temas, o Senhor ouviu a tua oração, Zacarias, e
eu senti graça. Enquanto você serve, Deus está trabalhando. Enquanto você serve, Deus está agindo. Eu queria uma pessoa para crer nisso, porque enquanto tu está servindo aqui, o céu já está dando resposta na tua casa, já está descendo resposta no lar de alguém. Não temas, Zacarias, Deus ouviu tua oração. Você está pensando que só está queimando incenso pela nação, e Deus está dizendo: eu estou ouvindo o teu clamor. Vai ter bebê dentro de casa, e o nome do menino, João. João Batista, o nome do menino já está estabelecido por Deus. Isso aqui não era apenas um filho. João Batista não era apenas um filho, era resposta de oração, era resposta para uma nação. E Deus está dizendo: enquanto você me serve, eu trabalho na tua casa, porque a tua casa será resposta, será resposta, será resposta para o bairro, será resposta para essa cidade, será resposta para a tua igreja. Haverá o trabalhar de Deus. Então Jesus vai nos ensinar um princípio. Ele vai se compadecer da multidão, vai curar, ensinar, vai liberar a palavra. E o texto vai dizer que agora Jesus vai tomar uma atitude diferente. Não era comum Jesus despedir seus discípulos sozinhos. Aonde Jesus estava, seus discípulos estavam juntos. Jesus vai despedi-los após realizar um grande milagre. Qual? Ele multiplicou os 5 pães e 2 peixinhos. Neste episódio, os discípulos vão dizer: Senhor, despede a multidão. É muita gente, está ficando tarde, não tem como alimentá-los. Jesus vai dizer: o que tem? O que vocês têm para oferecer? Os discípulos vão dizer: Senhor, só tem 5 pães e 2 peixes. Jesus vai dar graça, orar, vai multiplicar, alimentar a todos. E o texto vai dizer que ainda sobra 12 cestos. Ele vai realizar um milagre extraordinário. Só que logo em seguida ele vai mandar seus discípulos embora. A qual o verso que nós lemos. Logo a seguir essas coisas a qual eu acabei de narrar, ele vai tomar uma atitude diferente e vai dizer aos seus discípulos: entrem no barco e passem adiante para o outro lado, enquanto ele vai despedir a multidão. Esse despedir era Jesus dizendo: eu vou terminar de atender a todos, mas vai embora vocês agora. A multidão estava ainda esperando Jesus atender. Só que Jesus vai dizer: eu não quero que vocês fiquem aqui agora, eu quero que vocês passem para o outro lado. O texto a qual nós lemos, a minha tradução é King James, vai dizer que ele insistiu para os discípulos entrarem. Mas no texto original, o verbo utilizado por Mateus não significa apenas pedir ou insistir. O sentido é muito mais forte, significa compelir, constranger, obrigar alguém a fazer alguma coisa. Então quando Jesus insiste, ele só não pede, ele obriga. É agora, é uma ordem: entrem e atravessem. Isso nos leva a uma pergunta: o porquê dessa insistência? Por que Jesus obrigou os discípulos a entrarem no barco? O Evangelho de João, capítulo 6, verso 15, nos informa que depois da multiplicação dos pães, a multidão, esta que acabou de ver o milagre, queria proclamar Jesus como rei. Essa atitude vai levar a 2 questões muito importantes da época. Por quê? A primeira era política. Israel vivia sob o domínio do Império Romano. Qualquer tentativa de proclamar um rei sem a autorização de César poderia ser interpretada como um ato de rebelião, trazendo sérias consequências para o povo. A segunda era espiritual. A multidão tinha compreensão equivocada sobre quem Cristo era.
Eles esperavam um Messias político que libertasse Israel, que estabelecesse um reino terreno. Mas Jesus não veio apenas para transformar uma realidade temporária. Ele veio para oferecer salvação e estabelecer um reino eterno. Então é por isso que Jesus vai retirar os seus discípulos daquele ambiente imediatamente. Porque os discípulos não estavam preparados para ver Jesus recusar aquela exaltação. Eles não estavam preparados para ver Jesus rejeitar tamanha honra. Então, antes que o orgulho encontrasse espaço no coração daqueles homens, Jesus os conduz para a travessia. E quando eu estava lendo, o Espírito Santo disse assim para mim: Jesus prefere conduzir os seus discípulos para um lugar onde a fé será amadurecida, do que deixá-los em um ambiente onde o orgulho poderá crescer. Jesus prefere conduzir os seus discípulos para um lugar onde a fé será amadurecida, do que deixá-los em um ambiente onde o orgulho pode crescer. Porque há momentos em que Deus nos afasta dos aplausos, porque está mais interessado em formar o nosso caráter do que alimentar o nosso ego. É por isso que às vezes a gente não entende o porquê que Ele não permite a gente chegar em algum nível. Ele não permite os tapinhas nas costas, Ele não permite algumas mesas. É porque Ele está interessado em formar o seu caráter, ao invés de alimentar o nosso ego. E há momento que o Espírito Santo vai nos tirar de alguns ambientes, porque Ele sabe que esse ambiente poderia te contaminar de alguma forma. Então Ele está dizendo: eu estou formando o teu caráter ainda. Eu estou formando o teu caráter ainda. É melhor ter um caráter formado por Jesus do que ter um ego alimentado pelos homens. Eu vou liberar isso para ver se você entende. É melhor ter um caráter formado por Jesus do que um ego alimentado pelos homens. Ele olha para os discípulos e diz: aqui não é o momento ainda. Vocês não estão prontos não para ver eu rejeitar essa exaltação. Então a ordem é: entra no barco e passa para o outro lado. Mas perceba que a ordem que Ele dá, Ele também dá uma direção. Ele dá uma mais do que uma direção. Jesus vai estabelecer um destino. Antes mesmo da travessia começar, Cristo já tinha definido aonde eles iam chegar. Antes mesmo deles iniciarem o percurso, Deus já tinha dado um destino final. Jesus conhecia cada etapa daquele caminho, sabia de tudo que aconteceria durante aquela travessia. Mas mesmo assim há um detalhe: qual? Ele escolheu não compartilhar com os discípulos. Ele ocultou essa informação. Ele sabia tudo o que ia acontecer, como nós sabemos, porque nós já lemos. Porém, Ele não declara aos seus discípulos, não fala nada, só dá ordem e estabelece um destino. E aí Deus disse assim para mim: Deus nem sempre nos revela todo o percurso. Ele nos revela apenas o próximo passo. Porque a fé não nasce quando conhecemos todo o caminho. A fé nasce quando confiamos em quem nos deu a direção. Eu vou repetir porque alguém precisa gravar isso na tauba do coração. Deus nem sempre nos revelará todo o percurso. Ele nos revela apenas o próximo passo. Porque a fé não nasce quando conhecemos todo o caminho. A fé nasce quando confiamos em quem nos deu a direção. É por isso que Ele não te falou como será a travessia. É porque Ele está vivificando a sua fé para que você venha crer
em quem te deu a direção. Quem falou foi Ele que tu vai chegar. Então Ele está dizendo: vamos amadurecer essa fé, vamos amadurecer essa fé. Sabe por que Abraão foi considerado o pai da fé? Porque a Bíblia vai dizer que Abraão creu sem ter referência alguma. Quando Deus se apresenta a Abraão, Gênesis capítulo 2, e diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus não vai dar um destino, Deus não vai dar um mapa. Ele vai convidar Abraão a pisar no novo sem saber o que aconteceria. Aí Abraão, sem referência nenhuma, vai ouvir, vai crer e vai caminhar. Vai ouvir, vai crer e vai caminhar. Aí isso é lhe imputado por justiça, porque ele creu sem ter referência, ele creu sem parâmetro, ele creu sem ninguém ter visto ou vivido. Deus me trouxe aqui para dizer: eu estou amadurecendo a tua fé. É por isso que eu te mostrei apenas o próximo passo. Vem caminhar comigo. Ok, irmão, pense comigo. Se Deus nos convida a caminhar com Ele, conta tudo, tem caminho que eu e você não vai querer ir, não. Porque nós, como homem, a tendência é ver antes de crer. Só que a palavra nos mostra que nós não caminhamos pelo que vemos, nós caminhamos pela fé. Deus não chamou a gente para contemplar nada, Deus chamou a gente para acreditar. Então é por isso que Ele só mostra o próximo passo. E qual foi o próximo passo? O destino final. Nas entrelinhas, sabe o que Jesus estava dizendo aos seus discípulos? Eu não vou falar o que vai acontecer no percurso, mas eu vou garantir que você vai chegar lá. Eu senti graça de Deus aqui, eu creio. Eu quero só uma pessoa para acreditar nisso. Ele está dizendo: eu não vou falar para você o que você vai enfrentar, porque no caminho vai chegar o diagnóstico, no caminho vai chegar a crise, no caminho vai chegar o problema, no caminho vai chegar o levante, no caminho vai chegar a provação. Mas eu estou garantindo para você que você vai chegar no destino a qual eu estabeleci. Eu não apenas falei, eu já estabeleci. Está pré-estabelecido. Vai chegar, vai alcançar, vai chegar, vai alcançar. Já tem um destino estabelecido. Então veja, Ele dá ordem, obriga, dá um destino, e o texto vai dizer que os discípulos vão sozinhos. Capítulo 14, verso 23 vai dizer: tendo despedido a multidão, subiu o monte a fim de orar. E ao cair da noite, ao findar da tarde, Ele estava ali, Ele estava orando. Depois de enviar os discípulos, despedir as multidões, Jesus para um tempo para orar. Esse detalhe não aparece no texto por acaso. Ao longo dos evangelhos, nós vamos sempre ver Jesus diante de momentos decisivos, no lugar da oração. Antes de escolher os 12 discípulos, Ele orou. Ao iniciar o seu ministério, orou 40 dias e 40 noites, jejuou. No Getsemane, antes da cruz, orou. E agora, antes dos discípulos enfrentarem a tempestade, Ele também estava orando. A oração não era um recurso de emergência para Jesus. A oração era um hábito da vida dele. Encontrar Jesus orando não era só nos dias de emergência, só quando o calo aperta, como a gente fala. Não. Oração para Jesus, o ambiente da oração sempre foi um ambiente muito comum. Ele sempre orou. Este mesmo sendo 100% Deus e 100% homem, mesmo Ele sendo Deus, Ele sabia que o caminho para obter algumas vitórias, ou a maioria das vitórias, era o caminho da oração. Jesus vai nos ensinar um princípio. Antes de enfrentar grandes desafios,
Jesus buscava a presença do Pai. A vitória não começa no campo de batalha, ela começa no secreto. É por isso que ele vai ensinar os seus discípulos: entra no quarto, fecha a porta e em secreto fala com o Pai. Jesus vai nos ensinar que para uma igreja ter vitória, para uma igreja estar de pé, para que as tempestades da vida não te desanime, você precisa ter uma vida de oração, porque a oração é quem sustenta, a oração é quem te ajuda a suportar, a oração é o caminho para percorrer quando tudo está entrando em desespero. A oração vai te dar suporte para enfrentar o que está por vir. É por isso que Jesus sempre orava. A oração continua, irmãos, abrindo acessos que homens não abrem. Lembra? Pedro, Atos, vai nos mostrar que Pedro estava preso. Lembram? Tiago já havia sido morto. Aí está Pedro dormindo dentro da prisão. A sentença de Pedro era a mesma, a intenção era a mesma: destruir a Pedro. Porém, o texto vai dizer que Pedro está na prisão dormindo, porque Pedro sabia que quem ora confia em Deus. A oração nos leva para esse nível de confiança que a gente sabe que pode dar tudo errado. Mas a oração traz uma tranquilidade para a alma, porque a oração não é pedir socorro para o homem, a oração é pedir socorro para Deus. Eu preciso repetir isso para alguém entender e gravar no coração. Oração não é pedir ajuda para o homem, oração é pedir socorro para Deus. A Bíblia vai dizer que a igreja estava em fervorosa oração, em contínua oração, a fim de que Deus livrasse Pedro da prisão. Aí o texto vai dizer que enquanto a igreja orava, Pedro estava dormindo tranquilo, porque ele sabia que se Deus quisesse, haveria livramento. Aí o texto vai dizer que Pedro está no meio de 2 soldados. Tem 2 soldados cuidando de Pedro. Pedro está algemado. O texto vai dizer que de repente, quando a igreja está orando, um anjo desce dentro da cela de Pedro. Cutuca Pedro e diz: acorda, homem, pega tudo que é teu, pega o cinto, pega a capa, pega tudo que te pertence, porque a ordem de Deus para você tá livre, tem livramento. E eu vim conversar com uma igreja, vim pregar para uma igreja que acredita no poder da oração, o poder da oração dá livramento, o poder da oração dá portas abertas, o poder da oração livra. Veja, o anjo acorda Pedro, dá ordem e tira Pedro. Quando ele vai chegar no último portão para sair da prisão, é o texto que diz que a porta abre automática. E quando eu li isso, o Espírito Santo disse assim para mim: tem acessos que só a oração abre. Tem acessos que só a oração abre. Você está pensando que é aquele amigo que vai te indicar, você está pensando que é aquele parente que vai te ajudar, você está pensando que é aquele colega que vai te promover, você está pensando que é aquele padrinho que vai te ajudar. E Deus me trouxe aqui para dizer: tem acessos que só a oração abre, tem portas que só a oração abre, tem lugares que só a oração te coloca, tem mesas que só a oração deixa você participar. É a comunhão com Ele que vai abrir esse acesso, é a comunhão com Ele que vai abrir essa porta. Eu quero liberar isso para quem crê. Este acesso vai vir debaixo de oração. É por
Por isso que Deus está nos convidando. Joelho no chão e cara no pó. Joelho no chão e cara no pó. Joelho no chão e cara no pó. A libertação do teu é só na oração. A restauração do teu filho só na oração. A restauração dessa casa. Oração, 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 oração. O que vai dar vitória nesse casamento? Oração. Quem vai tocar no coração do teu patrão para essa promoção é a oração. Não quero a ajuda do homem. Deus está dizendo: pede socorro para mim, porque o coração de pedra ele quebra. Ele quebra. Ele está dizendo: a oração é a oração caminho. Entra nessa empresa orando. Vai fazer a matrícula dessa faculdade orando. Ele está dizendo: oração, oração, oração é o caminho da vitória. Essa empresa não vai fechar porque tu vai regar ela de oração. Eu não sou de contar testemunho, irmãos, mas quando eu fui comprar o meu primeiro apartamento, nós não tínhamos valor. Para financiar ficava muito distante da nossa realidade. Na época nós pagávamos aluguel pro proprietário desse apartamento. Só que eu já estava pegado ao apartamento. Era do jeito que eu queria, do jeito que eu sonhava para mim. E aí o proprietário disse assim: ó, vocês têm até tal data para entregar. Aí eu falei: Senhor, ele me deu uma data, mas agora eu vou entrar na oração, eu quero esse apartamento. O Senhor sabe que eu não tenho esse valor. O Senhor sabe como está a minha conta. Mas tu é dono do ouro e da prata. Eu creio num Deus que é dono do Bradesco, do Itaú, da Caixa. Eu creio. Do Banco Master, ele é o dono. Tudo pertence a ele, ele é o dono. Então, eu combinei com meu esposo de fazermos um propósito no monte. Quem já foi no monte de Guarulhos sabe. Aquele monte é muito íngreme, irmãos. 7 horas da manhã, quem estava lá? Eu e meu esposo. Um frio que foi no tempo de junho para julho. Eu colocava casaco, colocava a saia até lá ao pé, o tênis, falava: não perco nem um dia da campanha. Fizemos quase 2 meses de campanha, toda semana lá. E a minha oração não era apenas pedir, a minha oração era me apresentar a Deus, dizendo: Deus, eu estou aqui, eu te amo acima de todas as coisas, mas se o Senhor quiser me dar, eu vou ficar feliz. Mas também se o Senhor não quiser me dar, amém. Trabalha no meu coração. Subíamos, orávamos, entregávamos nossos propósitos. Nosso propósito, eu lembro como hoje, cantava os hinos da harpa, porque os hinos mais belos são os da harpa. Líamos a palavra, um ministrava sobre o outro. Meu esposo orava por mim, eu orava por ele. Ninguém estava sabendo, só foi nós dois. Quando passou-se uns 15 dias que a gente iniciou o propósito, o dono do apartamento mandou uma proposta para o meu esposo. Estava pensando aqui, Marcelo, o nome da minha esposa é Marcelo. O que tu acha de tu comprar o apartamento? Aí o Marcelo: Senhor Deus, tu está trabalhando. Aí ele: ó, a gente pode fazer dessa forma. Facilita para você, facilita para mim. O que você acha? Mandou uma proposta. O Marcelo falou: tudo bem, eu vou falar com o meu gerente. Estava ainda fora do que a gente imaginava. Mas o Marcelo: vamos mandar a proposta para o banco, vamos falar com o gerente, vamos ver como que vai ser. Irmão, faltava uma quinta-feira para finalizar a campanha. E faltava 2 semanas para entregar o apartamento. Quando nós fomos na última quinta-feira, durante esse processo, a gente mandou a primeira vez a proposta, deu recusada. Marcelo falou: vamos tentar de novo. Vamos. Quando foi no último dia da campanha, na quinta-feira, nós subimos, apresentamos ao Senhor, levamos documentos que nós tínhamos, oramos, apresentamos ao Senhor. Desci com convicção que Deus ia me responder, e mesmo que fosse um não dele também é a resposta.
O não dele pode ser um grande livramento para a sua vida. Não espere só o sim, espere não, porque não também é resposta. E é agir de Deus para dar livramento. Eu desci e quando nós fomos enviar tudo, faltava só 2 semanas, o Marcelo foi correr atrás de tudo, nós estávamos crentes, eu estava ensaiando um louvor, porque eu já estava tão crente que eu ia assinar esse contrato, que eu comecei a ensaiar. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. Ensaiei este louvor, estava na agulha, porque eu falei, quando eu assinar, eu vou louvar. E Deus está mandando eu dizer para alguém, começa a ensaiar o louvor que tu vai entoar, começa a preparar e pensar já isso, irmão, no culto de ação de graça que tu vai dar quando essa vitória chegar. Sabe por quê, irmão? Hoje eu estava sentada na minha mesa fazendo meu devocional e eu falei, Senhor, eu nem sei como que eu vou chegar naquele dia, naquele evento. Aí o Espírito Santo disse assim, começa a preparar a mensagem. Tu nem chegou lá, mas a mensagem já tem que estar pronta. Aí eu falei, Senhor, eu vou começar a orar e pedir mensagem. E Deus me deu uma mensagem hoje. E eu disse, eu nem cheguei no evento, mas a mensagem está pronta. Eu vou pregar. Eu quero liberar isso para alguém. O Senhor está dizendo, já se prepara, já ensaia, já vê a data, já arruma o local, porque vai ter vitória. Se prepara. Mesmo que a data não chegou ainda, se prepare, vai chegar. Hoje eu comecei a desenvolver uma mensagem que eu nem cheguei no evento, nem na data, nem o convite nem chegou, mas já estou pronta, com a mensagem pronta. Aí eu lembro que ele mandou tudo. Passou-se o tempo, o gerente do banco mandou a resposta. A resposta foi, está aprovado. Você não glorificou porque não foi com você. Foi aprovado. Foi aprovado. Eu lembro que o Marcelo foi buscar os documentos, foi fazer tudo. De repente, ele não me contou, ele só chegou. Era uma sexta-feira. Com o contrato me entregou e falou, abre aí e vê. Eu abri. Quando eu abri estava escrito proprietário Marcelo Silva, proprietária Maiara Araújo Silva. Na mesma sexta tinha ciclo de oração. Quem foi para o ciclo de oração? Porque o caminho da oração é o caminho do milagre. Eu fui para o ciclo de oração e cheguei testemunhando e cantando. Quem começou? E Deus está dizendo, prepara-se, prepara-se. Se prepara porque está chegando a hora de testemunhar. Se prepara, porque eu vou te dar oportunidade. Tu vai chegar aonde eu disse que iria chegar. Entra no caminho da oração, porque está vindo vitória aí. Veja, ele para orar. Ele ora. E o texto vai dizer, Mateus não dá esse detalhe, mas Marcos vai dar esse detalhe dizendo que Jesus viu os discípulos. Ele vai contemplar os discípulos no meio do mar. Ele estava orando em cima do monte e ele estava vendo tudo. Porque o fato de Jesus estar em silêncio não significa que ele não está contemplando. O fato dele estar em silêncio não significa que ele não está trabalhando, ele está no controle de tudo. Ele está vendo seus discípulos e o texto vai dizer que os discípulos já estavam a uma boa distância da terra. Eles estavam no meio do mar da Galileia. E quando eu li isso, o Espírito Santo me disse assim: obedecer a Deus não nos torna imunes às tempestades da vida. Os discípulos não estavam naquele barco porque tomaram uma decisão errada. Eles estavam ali porque seguiram exatamente a direção que Jesus lhes havia dado. Talvez seja justamente isso que muitas das vezes nos inquieta. Porque veja, compreender o sofrimento por consequência da nossa desobediência
é mais fácil. Agora, o difícil é entender o porquê da tempestade quando estamos fazendo exatamente aquilo que Ele mandou a gente fazer. É difícil entender o porquê do problema quando a gente obedeceu a ordem dele de entrar no barco. Aí a nossa tendência é perguntar: Senhor, por que disso? Foi o Senhor que mandou. Então por que eu estou passando por este problema, por essa tempestade? E veja um detalhe: a tempestade não era uma simples tempestade, era um vento contrário. Este vento contrário basicamente empurrava os discípulos. Eles tentavam ir e o vento empurrava para eles voltarem. Está tentando insistir, mas o vento empurra para você retroceder. Só que veja, o Mar da Galileia possui aproximadamente 12 a 13 quilômetros de largura. Tudo indica que naquele momento os discípulos já haviam percorrido cerca de 6,5 quilômetros. Eles estavam praticamente no meio da travessia. Se olhassem para trás, ainda havia um longo caminho. Se olhasse para frente, a distância era praticamente a mesma. Então voltar exigiria praticamente a mesma força do que continuar. Então naquele momento havia apenas uma decisão para os discípulos. E eu perguntei para o Senhor: qual decisão? O Espírito Santo ministrou no meu coração: perseverar. Perseverar significa permanecer firme, continuar avançando e não abandonar a direção que Deus estabeleceu, mesmo quando as circunstâncias se tornam contrárias. E é justamente aqui que entendemos o porquê Jesus permite certos processos. Porque muitas das vezes o objetivo de Cristo não é apenas te levar ao destino, é produzir em nós a perseverança durante a caminhada. Ai, irmão, isso aqui mexeu comigo. Jesus sentou na minha mesa e me disse: eu não quero só te fazer chegar ao destino, eu quero gerar em você perseverança na caminhada. O propósito é tão fiel que Paulo vai confirmar esse princípio escrevendo Romanos 5, 3 e 4. A tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, experiência é caráter aprovado, e a experiência vai gerar esperança. Era Jesus nas entrelinhas dizendo: cada tempestade que eu estou conduzindo você a seguir é para produzir em você perseverança, coisa que a calmaria jamais ia produzir em você. Então veja, há coisas que Jesus só constrói em nós quando nós continuamos. Um mar calminho não vai formar você. É por isso que Ele colocou você no meio dessa tempestade. Porque é enquanto você está remando que Ele está gerando em você perseverança. É enquanto tu está dizendo para você: volta para trás. Quando tu está dizendo desiste, e você continua remando, é que Ele está forjando em você perseverança. Está te dando essa resistência. É por isso que quando todo mundo olha para você e diz: desiste dessa casa, desiste desse casamento, desiste dessa empresa, é quando o espírito maligno sopra aos teus ouvidos dizendo: tira a tua vida, bate esse carro. O Espírito Santo entra no carro e diz: continua, filho, continua, filha, eu estou gerando em você perseverança. É quando você quer, irmão, uma expressão bem brasileira, chutar o balde, é que Deus olha para você e diz: vai, só mais um pouco, rema mais um pouco, insiste mais um pouco. Lembra
Lembra de Jairo? Quando ele chega pra chamar Jesus, a menina está doente, mas no meio do percurso ele recebe a notícia: a tua filha morreu. Aí o texto vai dizer que Jesus olha para Jairo e diz: não temas, crê somente. Era Jesus dizendo para ele: persevera, 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 porque eu vou contigo para tua casa, eu vou contigo para tua casa. E o Senhor me trouxe aqui para dizer: continua remando, continua remando. Irmão, você já chegou no meio do processo, você já orou demais, já jejuou demais, já insistiu demais, para agora tu querer desistir? A ordem do Senhor é: continua remando. Deus disse assim para mim, eu vou liberar para a igreja: desistir não é uma opção, voltar não é uma opção. Eu só queria uma pessoa para crer nisso, porque a palavra está dizendo para você: não desiste agora. Desistir não é tua opção agora, não existe essa opção para você. Continua remando, tu vai chegar, continua remando, tu vai insistir. Não desiste desse casamento agora não, o céu está dizendo: insiste mais um pouquinho. Não desiste dessa empresa agora não, insiste mais um pouquinho. Não desiste desse ministério agora, o céu está dizendo: rema mais um pouco, tu vai chegar. Veja, ele contempla, vê seus discípulos passando pelo vento contrário, mas não é de imediato que ele vai. Ele vai se apresentar, verso 25, na quarta vigília da noite. Jesus foi até eles. E olha o detalhe do texto: andando sobre as águas. Eu tive que dar um pouco de atenção para isso aqui, porque mexeu comigo. Os judeus dividiam a noite em 4 vigílias. A primeira vigília, das 18 a 21. A segunda, das 21 à meia-noite. A terceira, da meia-noite às 3 da manhã. E das 3 da manhã às 6 da manhã. Nós não sabemos o horário exato que Jesus pediu para os seus discípulos partirem. Mas, parafraseando, conjecturando, podemos imaginar que foi às 18 horas, na primeira vigília da noite. Agora perceba, há um detalhe interessante sobre o percurso do mar da Galileia. Nós estamos falando de homens experientes sobre aquele mar. Pedro, pescador. Os discípulos que estavam ali eram experientes. Já haviam percorrido aquele mar muitas das vezes. Adentrado aquele mar muitas das vezes. Então, uma travessia pelo mar da Galileia normalmente levava cerca de 1 hora de trajeto. Entretanto, quando Jesus vai encontrar os discípulos, eles já estavam remando aproximadamente de 8 a 11 horas. Estou falando para você que esses discípulos eram experientes, conheciam este mar, parafraseando, como a palma da mão deles. Só que eles estão de 8 a 11 horas no meio do mar. Está no meio do mar remando e não consegue avançar. Tem experiência, mas não consegue ir. Tem autonomia, mas não consegue. Ai, eu sinto graça, não consegue avançar. Sabe como agir, mas nada está saindo do lugar. Está tentando e nada está adiante. Só que eles vão nos dar uma lição. Porque você ser experiente não quer dizer que você controla tudo. Você sabe como agir, sabe como falar, sabe como fazer.
Mas o controle desse mar não está na tua mão. Você sabe como chegar, como ir. Sabe o tempo que você vai levar nesse trajeto, mas nesse dia o controle saiu da palma da tua mão. É 1 hora de travessia, mas essa 1 hora durou de 8 a 11. E Deus me trouxe aqui com uma palavra: entrega a sua experiência na minha. Entrega o controle que você pegou e me devolve. Eu sinto graça de Deus, porque alguém disse assim para o Senhor: Senhor, mas está demorando muito, Senhor, mas não é desse jeito, então eu quero fazer, eu quero agir, eu não consigo ficar parado esperando. E o Senhor está dizendo: entrega esse controle na minha. Esse processo vai te ensinar a confiar só em me. Entrega na minha mão. A primeira lição: a sua experiência não controla tudo. A segunda, e o Espírito Santo falou fortemente ao meu coração: o problema aqui, Maiara, também não é apenas a travessia e nem a tempestade. O problema agora é a duração do processo. Porque veja, de 1 hora foi para 11. E eu vou falar como o Espírito Santo mandou eu falar. É justamente aí que muitos de nós somos provados. Não é apenas pela intensidade da luta. O problema já não era mais a tempestade. O problema agora era a duração do processo. É o tempo que aquele processo estava durando. E eu vim conversar com pessoas que o Espírito Santo está dizendo assim: você suporta uma intensidade. Pode bater no teu lombo que você aguenta, mas o que está te trazendo desconforto e preocupação e cansaço é a duração desse processo. Porque tem gente que suporta um dia, suporta uma semana, suporta até meses e anos. Mas tem gente aqui que já entrou anos e nada mudou. Já passou muito tempo e o processo está da mesma forma. Você não sai do meio do mar. E Deus veio conversar agora com quem está cansado de remar. E não está cansado porque a intensidade da tempestade te cansou. Está cansado porque está durando tanto tempo que você não aguenta mais. E o céu me trouxe aqui com uma palavra. E se você crê, você recebe. É nessas horas que a pergunta de nós é: Senhor, até quando? Senhor, nós estamos no meio do ano. Como eles estavam no meio do mar, tem gente que já disse isso essa semana para o Senhor: nós estamos no meio do ano. E eu não sei se eu chego até dezembro, porque eu estou tão cansada. Eu estou tão cansado. O Espírito Santo, é como se o Senhor me mostrasse você no quarto, desesperada, falando: Senhor, eu estou cansada, eu não sei se eu chego. Tem gente que conversou com o Senhor dizendo assim: eu te dou até dezembro para ver se o Senhor faz alguma coisa na minha vida. Mas Ele me trouxe aqui para dizer que é nesta hora, é neste momento, é no teu limite que Ele está vindo sobre as águas. Ele está vindo. Eu quero alguém que creia nisso, porque quando os discípulos chegaram no limite, o texto vai dizer que vem Jesus. Vem Jesus na quarta vigília da noite. E Ele vem como? Ele vem caminhando sobre as águas. Nas entrelinhas, Jesus estava dizendo: o que está te causando medo, para mim não causa nem pavor. O que está
saído para me encaminhar. Olha Ele te mostrando o poder. Foi exatamente quando a força humana já estava sendo consumida que Ele vem andando sobre as águas. Quando chegou no limite. Diversas vezes Jesus chegou no limite. Quando Agar fugiu para o deserto de Sur, Sur significa muro, muro, limite. Quem apareceu a Agar? O anjo do Senhor. Agar, de onde tu vens, para onde tu vais? Volta, te humilha a tua senhora, porque o que tu carrega será uma grande geração também. O nome desse menino é Ismael. Nessa época nem tinha, como que se faz para ver o bebê? Ultrassom. E Deus já estava dizendo para ela: tu está carregando um menino, a promessa é grande sobre ele, volta. Outra vez, viúva de Naim. Naim, um vilarejo. Esse vilarejo não tinha cemitério dentro, era fora que se enterrava. Essa mulher está com o menino no esquife, saindo da cidade. Mas quando ela pensa que vai ultrapassar o limite da cidade, Jesus aparece no portão. Eu senti graça. Olhou para o menino, tocou no esquife e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o mesmo Deus, o mesmo Jesus que fez isso há 2000 anos atrás, está dizendo: eu ainda tenho o controle da tua vida. O que para você não suporta, eu estou dizendo, eu consigo resolver. Está sobre o meu controle. A tempestade representava tudo que estava fora do controle para os discípulos. Então ele olha para os discípulos e diz: o que tira a tua paz continua debaixo da minha autoridade. Eu caminho sobre o que te traz medo, eu caminho sobre o que te traz desespero. Está sobre o meu controle. Veja, e eu encerro aqui. Ele está vindo. O texto vai dizer que os discípulos olham e confundem ele com um fantasma. Porque o medo causa isso em nós. Confunde a nossa realidade, distorce a realidade, a nossa percepção. Quem está vindo é Jesus para resolver, mas os discípulos estão achando que ele é um fantasma. E muitas das vezes o medo causa isso em nós. Deus está vindo para resolver e nós estamos achando que tudo vai piorar. Os discípulos vão gritar. Ele vai dizer: não é um fantasma, sou eu, não temas. Em outras traduções, não tenha medo. Pedro vai olhar e vai dizer: Senhor, se é tu mesmo, deixa eu ir com você. O texto vai dizer que Jesus olha para Pedro e diz: vem, Pedro. Nesta hora, Pedro vai sair do barco e pela fé ele vai caminhar sobre o mar. O que era líquido se tornou sólido. E agora Pedro está caminhando por cima daquilo que estava causando medo para ele alguns minutos atrás. Olha o poder da fé quando a gente foca em Cristo e não no problema. Porque quando a gente foca no diagnóstico, o diagnóstico nos assusta, causando medo. O diagnóstico vira o fantasma da nossa vida. Você já não dorme por causa do diagnóstico. Você já não dorme por causa da crise. Você já não dorme por causa do problema. O diagnóstico, o problema, a crise virou o fantasma da tua vida. Tu acorda pensando nisso, dorme pensando nisso. Aí Jesus vai olhar para Pedro e vai dizer: vem, Pedro. Pedro olha para Jesus e na mesma hora a fé faz ele caminhar sobre o medo a qual ele estava tendo há alguns minutos atrás. E Jesus me trouxe aqui para dizer: se tu olhar para mim, nada vai tirar a tua paz.
de graça para liberar isso para alguém. Foca em Jesus. Foca em Jesus, que os fantasmas da tua vida não vai roubar a tua paz. Não vai. Não tem diagnóstico, não tem crise, não tem problema que vai roubar a tua paz. Veja, ele anda. Isso não sou eu, é a palavra, vai dizer que ele está andando. Mas quando ele tira o olhar de Jesus, a minha tradução está escrito: reparou no problema, reparou na tempestade. Em outras traduções, olhou para a tempestade. Mas ele está caminhando, olhando para Jesus. Mas quando ele para reparar na tempestade, na mesma hora, ele começa a afundar. Olha a lição que Jesus nos dá nessa noite. Não dá para você olhar para o problema. O seu foco tem que ser em Cristo. Se você não guardou nada do que eu falei durante essa mensagem, o céu está te convidando a guardar isso na tábua do teu coração. Não tira o olhar de Jesus. Não tira o olhar, nem por um minuto. Eu sei que o problema quer chamar a tua atenção, mas Deus está dizendo: não tira o olhar de mim. Não tira o olhar. Eu sei que essa luta está batendo, e você por um minuto está pensando em olhar para ela, e Deus me trouxe aqui. Não tira o olhar de mim. Fica com o olhar em Jesus. Fica com o olhar em Jesus. Porque quando a gente olha para a tempestade, irmãos, a tendência é duvidar. Porque a resposta que Jesus dá para Pedro é: ô homem de pequena fé, por que duvida? Toda vez que você para de olhar para Jesus e começa a observar os ventos contrários da vida, isso vai te levar a ter dúvida. Porque nós somos seres humanos, irmão. E a dúvida é: será que eu vou vencer? Será que vai dar certo? Isso vai gerar em nós incredulidade. E ele está dizendo: não tira o olhar de mim. Homem de pequena fé. Mas Jesus já estava segurando na mão dele. Porque antes de Jesus advertir Pedro, ele já tinha estendido a mão para Pedro. Antes de orientá-lo, a mão de Jesus já estava... isso aqui é profundo. Já estava estendida, tirando Pedro de dentro das águas. Ele sabe qual é o teu limite, então ele não vai deixar não tu se afogar nesse mar, não. Ele sabe, irmão, que nós somos seres humanos. Então antes dele advertir a Pedro, ele já estava com a mão lá dizendo: vem meu filho, vem. Vem, eu já estendi a mão, eu estou contigo. Vamos subir, vamos entrar no barco. Ele pega Pedro. E o texto vai dizer que quando os dois entram dentro do barco, é a hora que o vento cessa. Perceba que Jesus não cessou o vento para Pedro caminhar. Ele deixou o vento, a fim de mostrar para Pedro: se você estiver em mim, vento nenhum te assusta. Quando os dois entram no barco, o texto vai dizer: e o vento Aí os discípulos vão começar a declarar e adorar a Jesus, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E eu encerro aqui. Estes a qual está declarando verdadeiramente tu és o Filho de Deus, são os discípulos que viram Jesus multiplicar os pães. São os mesmos que viram Jesus curar os cegos, dar audição aos surdos, fala aos mudos, fazerem os coxos andarem, que viram Jesus ressuscitar os mortos. Estes são os mesmos. Só que só depois da experiência que eles tiveram com Jesus, é que eles vão declarar: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Lembra quando Jó vai declarar que antes ele só conhecia o Senhor de ouvir falar?
agora eu te conheço de caminhar perto. Era isso que os discípulos estavam declarando. Eu vi o Senhor fazer na vida de todo mundo. Todo mundo tem testemunho. Todo mundo contou as maravilhas. Mas até agora eles não tinham vivido tal experiência. Então agora eles começam a adorar e dizer: Senhor, Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Agora eu só não conheço porque eu vi o testemunho do meu vizinho. Agora eu só não Te conheço porque eu vi o testemunho da minha irmã. O Senhor fez na minha vida. E eu vim liberar isso. Eu já entrego o microfone. Que se você crer, Tu será o próximo a testemunhar. Se Tu crer, Tu será o próximo a declarar: Ele fez, Ele fez, Ele fez. Eu não conheço Ele, mas já ouvi falar agora. Eu conheço porque Ele visitou a minha casa, visitou o meu barco, visitou a minha história. E quem crê nisso, exalta o Senhor com as suas palmas, renda louvor, renda adoração. Ele está aqui.